Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, meu Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vimos a Ti, Senhor, nessa noite, nessa manhã, clamar, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza, Pai, não só nesse momento, mas em toda a nossa vida, a todo momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos guie, Senhor, nos transforme, nos ilumine, nos traga, Pai, entendimento daquilo que é a Tua vontade. Que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra nos purifique, Pai, nos limpe os nossos corações e nos encha do Teu Espírito para que possamos transbordar, Senhor, na vida de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que sejamos a Tua imagem e semelhança, Senhor, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua humildade, da Tua obediência, Senhor Jesus, ao Pai. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos guie por esse devocional. Que o Teu maná, Senhor, chegue até nós, alimente o nosso espírito e nossa alma. Que possamos ser hoje melhor do que fomos ontem, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Hoje é 21, né? É. Isso. É a partir do 22, né, que a gente... 23, né? Versículo 23 em diante. Uhum. Do 23 em diante. Parada dos dois. Pode ler já? Pode. A partir do 23 até, você quer que ler até onde, Fábio? Vamos Pra ler gente... até o final, depois a gente volta discutindo, trecho a trecho. Ah, certo. Pronto. Então vamos lá. Batismo de João, né? E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades fazem isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se má disserdes. Também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Passando a parábola agora dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo e, respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Eita, é forte. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Continua, gente, ou quer Acho a que pode até parábola? parar. Acho que Oi? quiser parar, pode parar, dona Lucy. Só essas duas aí já é uma pancada forte, né?
É, eu batismo, o batismo de João, Jesus botou forte aqui nesses sacerdotes, né? Botou realmente, veio mesmo para esmiuçar a penha, como se diz, né? Esses versos, né, do 23 até aqui, até o 27, o batismo de João, né? Jesus aqui eu entendo que ele se recusa a responder às perguntas que não são feitas com humildade. Ele se recusa a atender as pessoas arrogantes, como eram aqui esses sacerdotes, porque eles estavam provocando a Jesus. Eles queriam que Jesus dissesse, né, quem era ele. Mas Jesus já tinha feito tantos milagres, já tinha demonstrado tanta presença do reino de Deus, que o reino de Deus estava entre eles. Não era simplesmente ele dizer, eu sou o filho de Deus, que ia provocar a conversão nessa turma aí, não. Ele simplesmente usou da mesma estratégia. Quando Jesus disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Ele usou da mesma estratégia deles, tipo, eu não vou responder se vocês não sabem, não creem em João, porque foi dito, João testificou que Jesus era o Messias. Isso a gente pode ver no Evangelho de João, do apóstolo João, no capítulo 1, dos versos 32 até o 34, diz assim: E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu sobre uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, João testificou que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, mas eles, mesmo assim, estavam provocando Jesus com essas perguntas. Com que autoridade faz isso? Como é que você faz isso? Por quê? E aí é onde Jesus pergunta, o batismo de João vem do céu ou vem dos homens? E eles, né, com astúcia, dizem, não sabemos de onde vem. Quando João já tinha testificado que Jesus é o Messias, era o Filho de Deus. Mas eles, por quererem agradar a homens, eles simplesmente não sabemos. Eles não estavam preocupados em agradar o reino, ao evangelho. Não, eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com homens. E é o que nós, aí trazendo para nossos dias de hoje, muitos fazem isso para aparecer, para agradar o pastor, para agradar o líder, para agradar A, B, C ou D, em detrimento de agradar a Deus. Muitos de nós fazemos isso hoje em dia, a humanidade faz isso, né? Então, assim, o que a gente possa, aí vindo aqui para a parábola dos dois filhos, o comentário que eu poderia fazer, assim, de entendimento, desses dois filhos. Aqui aí já é uma linguagem parabólica, né, que Jesus usou, né, a parábola dos dois filhos, que o Senhor mandou, né, um homem que tinha dois filhos, né, o pai mandou os filhos trabalhar, um disse que eu não vou não, mas se arrependeu e foi. O outro disse, eu vou, papai, eu vou, mas não foi. Então, qual dos dois Deus se agradou? É claro que foi do que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Aqui é o pecador arrependido. Aqui é o pecador convertido. Aqui é o pecador que acredita. E não aquele que zomba. Aí isso me remete aos dois marginais que estavam ali ao lado de Jesus crucificado. Na hora, um disse, rapaz, um zombava. Se tu és o Cristo, vem salvar, vem tirar a gente daqui. Ficava zombando. E o outro disse, não, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele era um marginal, mas ele se arrependeu de última hora. E foi assim que Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a parábola dos dois filhos é que o filho que se arrependeu, ele disse que não ia,
Tipo assim, é a pessoa que diz: eu não aceito o evangelho, eu não aceito, isso não existe, Jesus não existe, isso é conto da carochinha, a Bíblia é conto da carochinha. É, mas aí se arrepende, ele se converte, e aí ele vai ter o perdão, ele vai ter a graça de Deus, e o outro não. O outro, às vezes, diz que acredita, que acredita, que acredita, que acredita, mas é tudo balela, é tudo mentira. Esse é o meu entendimento. Passo a palavra a vocês, meus irmãos. Fazer um comentário rápido aqui. Para mim tá meio difícil de falar. Mas essa parte inicial aqui, aliás, eu acho que todos os trechos daqui em diante até o final desse capítulo eles estão todos conectados. Jesus vem e fala aqui, né, sobre João Batista. E João Batista, se a gente lembrar, ele era filho de Zacarias, que era um sumo sacerdote, né? Então, João Batista, ele tinha uma autoridade na qual ele abriu mão de estar morando ali no templo, de ter as regalias, né? Então, e João Batista, ele era muito simples, mas porém muito direto, muito duro, né? Ele falava a verdade o tempo todo ali, ele desafiava os sacerdotes ali para que eles largassem aquela pompa toda, né? E agissem com mais humildade, né? Tivessem mais humildade em relação né, a coisas de Deus. E ele vinha anunciando. Então, os próprios fariseus, mesmo tendo revolta contra João Batista, eles tinham muito medo de agir contra João Batista, porque ele era uma autoridade, né? Ele tinha direitos como um sacerdote, né? Mas ele abria mão de tudo aquilo. E ele vinha proclamando, ele vinha, né? Proclamando que o Messias, né, viria, né? Ele estava ali anunciando, né, a chegada de Jesus. E os fariseus, eles se sentiam ameaçados, né? Eles se sentiam ameaçados, não tinham dificuldade de entender João Batista. A gente tem aqui a quebra de paradigmas, né, dos fariseus, porque eles eram de famílias tradicionais, onde vinham de família após família estudando a palavra, né, o Antigo Testamento, e eles eram cumpridores de leis, né? Então eles achavam que o cumprimento das leis era o que ia fazer a salvação. E quando vem um Messias que vem falar de amor e vem falar de graça, para eles é muito complicado eles conseguirem quebrar esse paradigma. Então eles tinham muita resistência em relação a isso. Então quando eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus, na verdade, ele responde para eles, né? Mas ele responde para eles trazendo uma pergunta, né? Porque era óbvio a resposta de Jesus, né? Que era de Deus, né? Que era dos céus, né? Não era da terra, né? Mas ele, né, de uma forma muito astuta, jogou, né, uma brasa quente sobre a cabeça deles e eles não conseguiam responder. Eles ficaram, né, numa. Mas logo depois Jesus vem e traz uma parábola, né? Justamente para eles. E essa parábola é o filho que diz sim, porém não faz, né, não foi, são os cumpridores de lei, né? Então são aqueles que se dizem entregues a Deus, são aqueles que se dizem que estão ali aptos né, a estarem prontos para entrar, né, no reino de Deus, no céu, mas eles não conseguem realmente entender que é Cristo, né, que é o caminho, né? Então eles não foram, eles não aceitaram, né? Porém os gentios, né, que ao princípio, né, diziam que não queriam, né, que aqui Jesus até coloca aqui como, né, publicanos, as meretrizes, né, que no caso aqui referenciavam-se como as pessoas que não criam ainda na época, né? Mas eles sim, eles se arrependeram e eles aceitaram Jesus, né? Então, não creram, mas arrependidos foram, né? Qual dos dois fez a vontade de Deus, né? E aqui Jesus vem e fala no final, porque João veio a vós outros no caminho da justiça. Então Jesus fala aqui, ó, que João Batista, ele era um homem que cumpria a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus, né? A benignidade, a bondade, né? É, a generosidade. Então todas as obras do Espírito, né? É, faz parte do caminho da justiça, né? Mas assim mesmo, eles vendo que João Batista andava de uma forma simples, andava na humildade, falava a verdade, se entregava, né, ao Pai, né, fazia todas as vontades de Deus, caminhava com humildade, né?
mas mesmo assim eles não conseguiram aquebrantar o coração deles e se arrepender dos pecados. Eles continuaram duros, continuaram, né, como cumpridores de leis, né, eles não quiseram entender, né, eles não quiseram entender. Tem essa questão da quebra do paradigma e tem a questão do orgulho, que eles não conseguiram superar o orgulho deles, né, eles não conseguiram realmente deixar de lado tudo que eles eram, né? Tudo que eles foram que construiu em cima deles, né? Então você imagina que eles eram de gerações em gerações em gerações e eles não conseguiram olhar para aquilo e falar, não, peraí, não é sobre o que o meu avô fazia, sobre o que o meu pai fazia, sobre esse estudo né, o cumprimento da lei, sobre essa rigidez aqui que a gente está fazendo. É muito além, né? É o Messias, ele é o Messias de verdade, né? Então eles tinham muita dificuldade. Se a gente for olhar hoje, fazer um paralelo com a nossa vida, no nosso dia a dia, é como se a gente tivesse construído, né, um império, né, é, é, e que acaba sendo, por exemplo, não, uma pessoa que estudou muito, ou uma pessoa que criou um patrimônio e ela não consegue entender que não é sobre aquilo que ela construiu, sobre aquilo que ela tem, né? Que é sobre humildade, sobre a simplicidade, sobre o que o João Batista ali ensinou naquela época ali, né? Sobre depois os ensinamentos de Jesus ali que Jesus vem caminhando com a gente, né? Então, aí ele fala aqui, né, no finalzinho, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal para acreditardes nele, né? Então eles não conseguiram realmente avançar isso daqui. Foram poucos judeus que realmente conseguiram, né, se converter ali. É, talvez eu seja até um pouco repetitivo aí, porque foi muito bem explanado, né? Mas aqui me traz algo que é simples, mas ao mesmo tempo, apesar de óbvio, como a soberba ela cega, né? Então, Jesus tem a autoridade dele questionada pelos fariseus, aqueles que seriam os donos da lei. É interessante como eu imagino que ai, ai, Deus ele nos dá bênçãos, ele nos traz privilégios, né? Tudo que Deus nos dá, eu considero um privilégio, sabe? E ele nos dá coisas diferentes para um e para outro. Mas o homem, na sua ambição, no seu egoísmo, na sua soberba, ele transforma aquele privilégio em algo para ele. Ele toma posse daquilo. E por que que eu estou falando isso, né? Porque quando Cristo vem, e a gente vê isso no começo do capítulo de Mateus, ele vem da genealogia, a gente vê lá a genealogia, e ele vem através dos judeus. E na Bíblia diz que a salvação que o Messias viria pelos judeus, viria da descendência dos judeus. E, obviamente, viria primeiro para eles, porque isso foi um privilégio, vamos dizer assim, da promessa que Deus fez para Abraão, o pai da fé, aquele que foi o, o, o patriarca, né, da fé, como nós conhecemos hoje. Então, em algum momento, aquilo tomou uma proporção dentro do coração deles, como se eles fossem um povo acima dos demais povos. E eles distorceram essa mensagem, porque eles não eram acima de nenhum povo. Eles tinham, sim, o privilégio de serem o povo escolhido
do povo do qual viria o Messias, aquele que resgataria a vida eterna no princípio da criação. Mas não que eles eram um povo superior. E salvo essas proporções, eu fiz essa digressão aqui para colocar, para trazer o que eu quero dizer, o entendimento que essa mesma soberba, ela se manifesta em todas as outras áreas, até mesmo com o próprio povo judeu. Ou seja, a soberba, ela não estava só com relação aos samaritanos, aos gentios, a todos os outros povos. A soberba vinha sobre o próprio povo. Então, esses homens da lei, os sacerdotes, eles se sentiam superiores a todos os outros. E essa soberba foi que fez eles não enxergarem que o Messias estava ali, diante dos próprios olhos deles, né? E aí eles, com toda a arrogância, a prepotência, eles questionam Jesus, questionam a autoridade de Jesus. E Jesus os confronta, chamando-os para reflexão. Naquele momento ali, se houvesse humildade, eles teriam percebido pela resposta que Jesus deu. Eles teriam se dado conta, ou pelo menos teriam parado para pensar sobre a pergunta que foi feita, não com o intuito de não ser humilhado como já estavam sendo, não com o intuito de se proteger ou de proteger aquela crença que eles tinham, mas com o intuito de realmente buscar a verdade. E Jesus fala: buscarei a verdade e a verdade vos libertará. Então, se naquele momento a reflexão deles, a astúcia deles, tivesse sido no sentido de buscar a verdade, de buscar aquilo que Deus queria dizer para eles, eles teriam entendido, eles teriam resgatado todo, todas as profecias que haviam sido cumpridas, mensagens que tinham sido enviadas, reconhecido a autoridade tanto de João quanto a de Jesus. Mas a soberba os cegou. E essa mesma soberba que nos cega até hoje, todos os dias, né? Nos cega, muitas vezes, quando nós falamos com nossos filhos, porque nós somos mais velhos, nós sabemos mais da vida do que eles, e essa soberba muitas vezes nos faz desvalorizar o que eles estão sentindo, fazer, fazer-los se sentir rejeitados, criar feridas e uma série de outras consequências. A soberba, que está muito ligada ali ao orgulho, ela traz uma infinidade de prejuízos na nossa vida, psicológicos, físicos, materiais, psíquicos. E essa a nossa luta como seres humanos, porque eu entendo que no momento em que o ser humano comeu da fruta ele proibida, ele foi envenenado com todas essas raízes do mal, né? A soberba, o orgulho. Então, olhar para Jesus e refletir, essa é a palavra que eu queria chegar, refletir sobre o confronto, sobre o que a palavra de Deus nos traz, vai nos ajudar a superarmos essa soberba que naturalmente todos nós temos, né? Então, a palavra de Deus, ela nos confronta e ela nos chama a refletir se aquilo que nós estamos convictos é realmente a certeza que nós temos, né?
E é uma reflexão que a gente tem que estar fazendo o tempo todo com os nossos vizinhos, com os nossos pais, com as nossas esposas, com os nossos filhos. E então eu anotei aqui para mim, né? E Jesus os confronta, chamando-os a refletir, mas a soberba os cegou. E aí, lá no versículo 31, ele fala, né? Os cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino dos céus primeiro que vocês, soberbos. Esses soberbos foi por minha conta. Mas ele fala que cobradores de impostos e prostitutas. Eu vou ler aqui na íntegra, tá? É, Mateus 21, versículo. Desculpa. Mateus 21, versículo 31. 32. Qual dos dois obedeceu ao Pai? Ele pergunta. Eles responderam, o primeiro. Então Jesus explicou. E aí está entre aspas aqui, porque isso são palavras de Jesus. Eu lhes digo a Segundo, né? verdade. O segundo. Oi? Qual dos dois ele responde? Se você falou, tá aqui segundo ou primeiro na sua? Eu estou lendo o versículo 31. Qual foi a resposta na sua Bíblia? Porque você leu o primeiro, mas na minha tá escrito segundo. No versículo 31 está escrito o primeiro. Né? Né? Lê o trecho inteiro aí pra gente, então. E na minha tá escrito segundo. Eu vou Disseram, o ler do segundo. 28, então. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. O seu tá o primeiro? O meu está o primeiro. Lê de novo aí, então. Lê todo o trecho pra gente. Deve estar invertido lá em cima, então. Lê o 29 pra gente. E, ó, 28. O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Então, além do que tanto a dona Lucinha quanto você, Fábio, bem citou aí, eu reforço o que eu estava falando aqui, que eles não enxergaram, né? Mais uma vez aqui, por causa da soberba, né? E um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que os valores no reino dos céus é diferente dos valores do mundo. Para os fariseus, qual eram os valores, aquilo que deveria ser valorizado, aquilo que deveria ser respeitado, era aquilo que eles veneravam, que é o quê? O estudioso da palavra, aquele cara que é o estudioso da palavra, aquela pessoa que conhece, aquela pessoa que é o sacerdote, aquele que é o homem da lei. Isso é o que tinha valor para eles. Mas isso não é o que tem valor para o reino dos céus. Isso fica muito claro aqui para mim.
O que tem valor no reino de Deus é o que Jesus vem nos ensinando aqui, que, que ele fala, inclusive, no anterior, né? O menor na terra é o maior no reino dos céus. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque refletir sobre isso daqui, porque para qual mundo a gente quer viver? A gente vai dar valor para os valores do mundo ou valor para os valores do reino de Deus? E essa é a nossa luta diária, porque nós temos o tempo todo, nós recebemos setas e somos aliciados a dar valor para aquilo que não tem valor no reino de Deus, né? Então, isso aqui me chamou a atenção nesse aspecto, né? Do que nós estamos dando valor, né? Os valores do mundo são diferentes dos valores do reino de Deus, né? E por conta da sua soberba, eles continuaram não enxergando, não acreditando e não crendo, né? E continuaram cegos, né? E com o coração endurecido. E essa soberba é o que enrijece os corações, né? E por conta disso, é que aqueles que foram humildes estarão entrando no reino dos céus primeiro do que eles, que são os cobradores de impostos e as prostitutas, por exemplo, né? Que no mundo, em tese, tem menos valor do que eles. Então, Jesus, ele traz aqui essa inversão de valores, né, para nós. Como o mundo nos engana. E isso desde o princípio, desde que o homem foi tentado a fazer aquilo que era errado, né? Foi tentado a dar valor à dúvida, dar valor ao inimigo e desobedecer a Deus, né? Enfim, essa é a nossa luta diária, né? Você quer ler o próximo trecho aí pra gente, James? Até o final? Ei, Bom dia, seu Mário. Seu Mário está aí agora. aí, chegou. Isso, Mário. Bom dia, dona Lucinha. Tudo bem, dona Lucinha? Tudo bem. Bom dia, Samuel. Bom dia, Mário. Bom dia. Eu Glória a só vou Deus. ouvir hoje, viu? Que Daqui difícil a você pouco eu tô aguentar, hein? saindo de novo. É. Hum, Vou ler aqui então a parábola dos lavradores maus. Agora, ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que você acha que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus.
Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhes darão sua parte, pois depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor. E é maravilhosa de ver? Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam eles que eles eram os lavradores maus e que a quem Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Amém? Que fala um pouquinho de. Continua, né? Falando aí da soberba, né? E da ingratidão. O mundo foi criado por Deus, inclusive nós, mas algo dentro de nós, talvez uma vontade de querer ser Deus, de querer ser como Deus, nos faz querer tomar posse das coisas. Isso aqui me faz pensar que nada do que há aqui é nosso. Nós somos, nós ganhamos o direito de usufruto. Deus criou o mundo, criou os céus, criou a terra e criou o homem e colocou lá para que o homem habitasse a terra e usufruísse de tudo que há nela e também trabalhasse nela, né? Desse nome aos animais, às plantas. Mas eu não sei, talvez eu não eu esteja errado, mas eu não sei se na Bíblia está escrito que Deus deu a terra para o homem. No meu entendimento, não. Deus colocou o homem para que ele vivesse, usufruísse, reinasse sobre a terra. Mas aquilo continua sendo propriedade de Deus. E é isso que fala para mim aqui essa parábola, né? Ele construiu esse vinhedo é a terra, né? E ele colocou o homem aqui. E o homem tomou posse disso e falou: não, agora aqui é meu. Quem entrar aqui, eu vou mandar embora, eu vou matar, eu vou rejeitar. E é isso que vem fazendo. E nós, o tempo todo, muitas vezes vimos rejeitando aquele que é o Criador, né? Mas isso tem consequência. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É bom que nós tenhamos o temor, né? Que nós tenhamos o consciência a quem pertence o quê, a quem pertence toda a honra e toda a glória, a quem nós pertencemos e que nós devemos dar aquilo, a honra e a glória a quem realmente importa e ser felizes porque nós temos esse privilégio de estar vivendo aqui nessa terra, de termos recebido a vida, o sopro divino, né? O sopro do Espírito Santo e, e seguirmos aí os passos, né, que Jesus vem nos ensinar de humildade, de sabedoria e essa clareza, né, de nos colocarmos no nosso lugar, né? Eu vou dar oportunidade aí para vocês falarem também. Tem bastante coisa aqui que dá para a gente edificar aí. Amém?
Eu acho essa parábola dos lavradores maus, isso aqui retrata muito bem a rejeição do povo de Israel a Jesus, né? Ao Filho amado de Deus, né? Ao Filho de Deus. Então, assim, Jesus continuou nessa parábola a responder aquele questionamento do verso 23, né? Dos sacerdotes que diz, né? Com que autoridades fazem isso? E quem te deu tal autoridade? Então, ele continua respondendo em parábola a essa turma aí que estava questionando, né, o senhorio dele, né, com a autoridade dele, com que ele fazia as coisas, os milagres, as pregações, os ensinamentos. E assim, a gente vê, eu até fiz aqui uma anotação, deixa eu ver, autoridade acerca de Deus, né? Do que a gente vê aqui nessa parábola, acerca de Deus, acerca dos homens e acerca de Jesus. Acerca de Deus, a gente vê a confiança, né? Porque aqui o Senhor da vinha é Deus, né? O Senhor da vinha é Deus. Então, Deus estabeleceu a sua confiança e tem a ver com o que você disse aí, James, né? A governar, né? Aquilo que ele colocou na mão do e que foi estragado por uma mentira, né? Do inimigo que a gente vê lá em Gênesis, né? E aí, por conta disso, entrou todo o pecado entrou na humanidade. Mas aí Deus aqui, nessa parábola, Jesus continua dizendo que Deus confia nos homens, né? Quando ele manda esses servos para vir, né? Para os lavradores apoderando-se, aí os lavradores se apoderam dos servos, ferindo e mataram outro, apedrejaram outro. O que são aqui? São os profetas. Israel não aceitava os profetas, não aceitava de jeito nenhum. E aqui vai a paciência de Deus, que ele continua enviando servos, no verso 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Os profetas anunciando a vinda do Messias e sendo mortos por eles. E ainda o julgamento de Deus, né? Acerca disso tudo. Então, acerca dos homens, né? Acerca dos homens é o privilégio, né? O privilégio que nós temos de alcançar essa graça quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, né? Então, acerca dos homens e a nossa liberdade de ação, nós temos o livre-arbítrio de escolha, né? Nós temos o livre-arbítrio de optar por aceitar Jesus ou rejeitá-lo. E glória a Deus que nós estamos tendo esse privilégio, né, de estar aqui exatamente estudando a palavra, é porque nós cremos nesse Jesus maravilhoso, né? Acerca de Cristo, é o seu direito. Eu tenho o direito de não responder ou de responder, eu faço o que eu quero, eu sou o Senhor mesmo, né? E o seu sacrifício, gente, o sacrifício dele, voluntário, o sacrifício consciente, o sacrifício de se dar, da forma como ele se deu, de morrer por nós, de sacrificar por nós, para poder salvar essa humanidade que, apesar de nós, ele morreu por nós, apesar de todo o nosso egoísmo, de toda a nossa soberba, de todo o nosso orgulho, Deus tem paciência e assim espera a regeneração de todos eles. No verso 34 aqui, que a gente vê aqui no 34, e chegando o tempo dos frutos, é o tempo da colheita, né? É o tempo da colheita, é o tempo do julgamento. Essa parábola é tremenda, nos ensina muita coisa, né? E o verso 35, como eu já falei, que eram os profetas, que sempre o povo rejeitando, 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 rejeitando. No verso 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Olha a loucura aqui. Esse povo achar que matando esse filho do Senhor, eles iam ter direito a essa herança da vinha. E aí é o que os judeus pensavam. Os sacerdotes pensavam que matando aquele homem que achavam que era um profeta, eles iam ter direito à herança de Israel. Israel ia ficar por conta deles. Mas Israel é nosso. Israel é do Senhor Jesus. Israel é nosso, gente.
por direito, por herança do Senhor Jesus e de nós como servos dele. É isso, dá oportunidade a outras pessoas, né? Essa parábola é tremenda, tremenda. Parte Isso que mostra a fala, né, misericórdia de Deus, né, dona Lucinha? Pela misericórdia, meu filho, só pela misericórdia, A pela senhora graça. comentou aí a Hum? senhora comentou, a senhora comentou a palavra paciência, né? Uhum. E Paciência. misericórdia também, né? É, é. E aí, assim, eu acho que é isso que a gente tem que tentar ser, né? Paciente e misericordioso. Desculpa, Fábio, eu te cortei. Só ia comentar aqui que na minha Bíblia tem uns comentários do que representa cada um desses trechos, né? E falando aqui que a vinha, né? Ela representa o reino de Deus, né? Então, a tentar aí, no outra parábola, né? Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, né? É o reino de Deus. Cercou-se de uma sebe e construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. E esses lavradores eram os judeus, né? Os judeus foram o povo escolhido para cuidar dessa terra, né? Depois se ausentou, né? O país, ao tempo da colheita, enviou os seus servos. E aí a dona Lucinha comentou, né, que eram os profetas, né? Os profetas que Deus foi enviando, né, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, né, que eram os judeus, agarrando os profetas, né, espancavam a um, matavam ao outro, né, eles os apedrejavam. E Deus continuou enviando mais profetas, né, mais, em números maiores, mas mesmo assim os judeus continuavam tratando-nos da mesma forma, da mesma sorte que fala. E por último enviou-lhe seu próprio filho, né, que é Jesus Cristo, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, né, que eram os judeus, veem do filho, né, que era o herdeiro, né, este é o herdeiro, ó, né, e aí, aqui a dona Lucinha comentou, né, que eles, né, este é o herdeiro, vamos matá-lo, né, e apoderemos-nos da sua herança, né, e agarrando, lançaram no fora da vinha e o mataram. Aqui Jesus vem trazendo aqui para eles através da parábola aqui, para que eles pudessem enxergar o que eles estavam fazendo, né? E lembrando também, gente, que a gente sabe que Jesus vem ensinando tudo isso daqui, e ele já sabia que ele não ia mudar a cabeça dos fariseus, ele não ia mudar a cabeça de todos os judeus, né? Porque ele tinha um propósito a ser cumprido, né? Então, esses ensinamentos eram ensinamentos que Jesus vinha cumprindo para deixar, né, como lição, né, tanto para o povo judeu como para os gentios, né? Então, ele vinha cumprindo, né, uma etapa aqui para que isso aqui fosse deixado para nós hoje, né? Mas como a gente vai ver depois lá a questão do cálice, né? Ele tinha que passar por aquilo, né, para nos salvar, né, do pecado, né? Para nos reconciliar com Deus novamente. Mas essas parábolas vêm ensinando, né? Vêm deixando lições tanto para o povo judeu como para os gentios, né? Quem era Jesus, né? E o que é que nós estamos fazendo, né, através da cegueira, né, que tinha ali em relação a tudo que estava acontecendo, né? Tomados pelo orgulho, James falou tanto aí pela soberba, né? Pela dificuldade que eles tinham de enxergar. Mas era algo necessário a acontecer, né? Então, aí, este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, né? E apoderá-los da sua herança, né? E agarrando, lançaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, né? Quando vier, né, o senhor da vinha, que é Deus, né? Que fará aos lavradores, né? E aí eles olharam e falaram: "Ixi, e agora, né? Bom, e eles não conseguiram entender quando eles responderam, né? Mais tarde eles começaram a perceber depois, como acho que está falando sobre a gente, né? Então, eles mesmos já responderam ali: fará perecer, né, horrivelmente a esses malvados, né, e arrendará a vinha a outros lavradores. E aí, quando essa resposta aqui que ele dá aqui seria, né, vai arrendar a outros lavradores, esses outros lavradores são os gentios. Esses outros lavradores são os mesmos publicanos
e meretrizes que a gente leu no trecho anterior, né, no versículo, acho que 33 ali. Então são gentios que, né, né, herdarão essa terra aqui, né, o poder. é, E aí, James, até uma coisa legal que a hora que você perguntou, eu lembrei no versículo, Mateus 5:5, que quem herdará a terra, né? Quem herdará são os humildes, são os mansos, né? Fala dos bem-aventurados, bem-aventurados, né, os humildes, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, né? E aí justamente isso aqui, né? Então são os gentios, as meretrizes, os publicanos, né? Eles que, né, que se de forma humilde, né, se arrependerem, herdarão essa terra, né? Serão os novos lavradores aqui, né? E aí tem essa questão da pedra aqui, que é muito bonita, né? Porque Jesus coloca aqui, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E eu acho que tem uma parte na construção civil que é uma pedra, né? Que é a pedra que eles chamam de pedra angular, que é a base, é o fundamento, onde toda a construção ela é construída em cima dessa pedra, né? Que é chamada de pedra angular na construção civil, se eu não me engano. Então Jesus, ele é a pedra angular, ele é o fundamento, né? Ele veio para que tudo fosse construído em cima dele, né? Fosse a base de tudo, né? Então a pedra que os construtores rejeitaram, né? Essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos, né? Tem uma interrogação aqui, né? Mas é, e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Enfim, tentando interpretar aqui a interrogação. Mas enfim, né? Jesus vem falando aqui sobre essa pedra angular, né? E aqui no próximo trecho, vamos ver aqui, ó. Portanto vos digo, esse trecho é maravilhoso, né? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, né? Então será tirado dos judeus e será entregue a um povo que lhe procura os respectivos frutos, que lhe produza os respectivos frutos. Então aqui já está falando dos gentios, né? Está falando aqui, olha, será tirado do povo judeu, que é do povo escolhido, né, no qual não aceitou, né, o filho, né, não aceitou as instruções de Deus, não conseguiu compreender, né, mas será agora entregue a um novo povo, né, que é ao povo gentil, né, e não só o povo gentil, mas todos aqueles que aceitaram Jesus, né, todos aqueles que se converteram, né. Então, e aí ele fala aqui, ó, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Quando eu leio isso daqui, o que me remete aqui é aquela do vaso, né? Quando quebra o vaso e me faz novamente, né? Então, quando a gente cai sobre essa pedra e nos faz em pedaços e a gente nos reconstrói, né? É como a gente estivesse nascendo de novo, né? Se fazendo de uma nova pessoa. Então, todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, né? E aquele sobre quem ela cair, aí sim né, será reduzida ao pó, né? Esse aí vai desaparecer, né? Né? Então, que a gente caia sobre a pedra sempre, né? A gente seja o povo sempre arrependido, sempre, né, andando em humildade, né? É, Tendo misericórdia, sendo obediente, né? Pela graça de Deus, não pelas obras, não pelo que a gente, né, cumprimento de leis, que a gente, né? E os judeus ali, infelizmente, não compreenderam, né? E até hoje ainda tem essa dificuldade, né, de compreender, né? E, e estão sujeitos aqui de que a pedra caia sobre eles, né? E sejam reduzidos ao pó. Aqui no finalzinho que ele fala, os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, conquanto buscassem prendê-lo, né? Temeram as multidões, porque esta o consideravam como profeta. E você veja bem, né? Jesus trazendo tudo isso para eles ainda. Gente, como assim? Eles estavam falando com Deus, Jesus fazia tantos milagres, era, né, inquestionável quem era Jesus, né? Mas assim mesmo eles ainda estavam ali, tomados ali pela soberba, e queriam prender Deus, né? Meu Deus. Você vê que coisa, né? Tava falando aí, eu tava refletindo aqui. Deus, ele criou a vinha e deu para os lavradores. Então, Deus já deu, ele já nos deu a vida, né? Ele nos deu, de graça, ele nos deu.
Então ele criou a vinha e deu para os lavradores. E aí os lavradores começaram a fazer mal, e aí Deus enviou os profetas, e eles os mataram. E aí Deus foi lá e enviou maior quantidade, eles mataram também. E aí Deus foi e enviou o seu filho, e eles também os mataram. Da mesma forma, Jesus deu sabedoria, deu o caminho do reino dos céus, deu esclarecimento, e eles rejeitaram. Eles bateram e Jesus deu mais, deu o outro lado, deu outra face. E ele continuou dando mais, deu a própria vida. Então, o que eu vejo aqui é que Deus vem numa crescente, dando cada vez mais, mesmo com o homem sendo do jeito que é, tão duro no coração, tão errante, tão. Uau! E aí eu estava me perguntando aqui, né? Quantos de nós conseguimos ser como. Seguir esse exemplo de Deus, né? Seguir esse exemplo do Pai, de ir além. Por exemplo, minhas filhas fazem uma coisa de errado, eu as castigo, sabe? Eu não consigo ter essa paciência que Deus tem comigo, conosco, sabe? Eu quero ensiná-las, eu quero dar uma lição para elas. Da maneira que eu aprendi foi, mas não justifica, porque agora eu estou aprendendo a verdade, a maneira de ser. É esse exemplo que eu deveria seguir, né? Isso me mostra, e eu acho que mostra a todos nós, o quanto nós estamos longe, mas também nos mostra o caminho, sabe? Nos mostra uma referência, nos mostra o que nós devemos perseguir. E, e tudo podemos naquele que nos fortalece. Se nós nos permitirmos sermos liderados pelo Espírito Santo, a gente certamente consegue isso, né? Eu oro hoje para que nós consigamos avançar, né? Para que nós consigamos ser cada vez mais cheios do Espírito, que é o que vai nos aproximar de Deus, né? Amém? Ô, James, eu posso ler um devocional aqui rapidinho para vocês? Só para concluir aí mais ou menos o que vocês falaram, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Aí diz assim, ó, num terraço de um restaurante, algumas famílias conversavam. Ao verem uma cigana, a chamaram dizendo: diga-nos a boa sorte. Com muito prazer, ela respondeu. Tirando um livro do seu bolso, ela disse: preciso desse livro para falar-vos acerca do futuro de vocês. Primeiro vou dizer-lhes quem são vocês. Então ela começou a ler. Não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Não há temor de Deus diante de seus olhos.
está lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, 14 e 18. Esse é o estado atual de vocês. Agora ela falou assim, ó, quanto ao futuro, vejo duas possibilidades. A primeira é, mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão o seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 41, 42. A segunda é, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mas esse livro também lhe mostra como escapar do fogo do juízo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Em seguida, a mulher se foi. Será que esses turistas queriam ouvir a boa sorte, escutaram e creram na mensagem da Bíblia? Amém? Fica com essa aí. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, estou na tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Ouvindo, Senhor, as tuas palavras, os teus ensinamentos, Pai. Que é de grande valia nossa, Deus. Continua, Pai, falando aos nossos corações. Continua, Senhor, nos guiando no nosso espaço, nos dando a direção certa, Pai. E possamos ter um dia, Pai, os momentos na tua presença, Pai. Sejam guiados por ti, Senhor. Abençoa, Pai, o Fábio, a sua esposa, seus filhos, toda a sua família, Senhor. Abençoa a dona Lucinha também e a sua família, Senhor. Os seus desejos, Pai, sejam concedidos por ti, Senhor. Abençoa o meu filho, Pai, o James, sua esposa, suas filhas, seu irmão, sua mãe, toda a sua família, Senhor. Abençoa também a minha família, Senhor, minha esposa, meus filhos e filhas, ó Deus. Que cada um esteja debaixo do teu átrio, Senhor, para que nada nem ninguém venha separar do teu amor, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vez mais, cada um de nós. Nos guia no teu caminho, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.